Hoje, Dia do Consumidor, como disse a Carlinha, por isso a gente convidou a Ana Freitas para participar aqui junto com a gente, já que as relações de consumo são muito dinâmicas, nosso comportamento, nossa forma de consumir muda ao longo dos anos e o mercado vai precisando sempre se adaptar. Quem não consegue, não sobrevive, essa é uma realidade. Quem não conversa, quem não se conecta aos novos tempos e a essa dinâmica, não sobrevive, não fica. Ana, vamos falar um pouquinho de tendências, do momento que a gente vive do consumidor brasileiro, até em relação ao consumidor em outros países, se a gente está defasado, se a gente está adiantado, até no trato desse consumidor. Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, os ouvintes todos aí da Band News FM. Pois é, dia importante hoje, né? Marca essa comemoração, inicialmente foi um marco aí com relação à conquista de direitos pelos consumidores, né? E hoje é também uma data promocional, enfim, mas finalizando hoje a semana inteira aí de promoções. E você falou uma palavra aí que é dinamismo, né, Sheila? Eu acho que é isso que resume muito o que eu queria falar hoje agora, porque é isso, né? As relações de consumo são muito dinâmicas e nunca foram, acho que, tão dinâmicas, tão modificadas com tanta intensidade como nos últimos anos. E aí queria trazer aqui para o papo 3 questões que têm mudado a nossa forma de consumir e, consequentemente, vão impactar em alguma medida, estão impactando já as legislações que falam dos direitos dos consumidores, né? Que são a inteligência artificial, e quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando só de chat GPT, mas daquela inteligência artificial que a gente já usa no dia a dia, quando usa aplicativo de banco, por exemplo, quem tem Alexa em casa, né, conversa com a inteligência artificial. Os chatbots também têm inteligência artificial envolvida, aquele atendimento feito diretamente ali pelo WhatsApp, né, por uma máquina, muitas vezes de maneira até graciosa e quase humanizada, mas envolvendo tecnologia, inteligência artificial. Redes sociais, né, compras que a gente tem feito pelas redes sociais, que exigem um cuidado aí extra, digamos assim, e uso de biometria e reconhecimento facial. Tudo isso tem a ver com o quê? Com dados, né? É isso que tem mudado com mais intensidade, eu diria, nos últimos anos. A nossa relação com os dados, a relação que as empresas têm com os nossos dados também, como elas capturam esses dados hoje e de que forma estão informando a gente, né, sobre eles, o que elas estão captando e como estão fazendo uso nisso. Vocês já pararam para pensar quantas vezes por dia a gente está dando dados para as empresas, muitas vezes consentindo, mas sem saber com certeza, assim, como eles estão sendo usados? Não, Dá até medo de momentos pensar, do né? dia a gente não passa dados. Pois é. Né? Porque Exatamente, é o tempo todo, ainda né? mais com essas ferramentas aí de inteligência artificial, Ayana, até andando na rua, até entrando num supermercado e não comprando nada, eles sabem, eles têm dados sobre a gente, sobre o nosso comportamento, o que a gente quer, qual é o nosso perfil. Não é impressionante, É muito gente? louco. É muito louco. É muito louco e, como eu disse, são mudanças que têm acontecido muito rapidamente, porque novas inteligências vão surgindo quase que diariamente, novas redes sociais vão surgindo também, a gente, né, não quer ficar para trás, vai entrando, vai se cadastrando nas redes e tal, nem sempre lendo ali letrinhas pequenas que alertam a gente sobre questões ali de uso, por exemplo, desses dados. E se a gente pensar, por exemplo, vocês falam diariamente, a todo momento, de fato, né? Às vezes a gente está conversando aqui agora, meu celular está aqui do lado, ele com certeza está capturando várias informações que eu estou falando aqui, daqui a pouco vai começar a me oferecer, enfim, vou começar a receber via e-mail, via WhatsApp, várias ofertas, por exemplo, de produtos e serviços relacionados ao que a gente está falando aqui. Isso aí não é lenda, né, Ayana? Isso não é lenda. Quando a gente fala do lado do... real. Isso é real e tem, na verdade, tem uma discussão aí, né? Tem algumas empresas que dizem que não é bem assim. Por exemplo, houve já e há questionamentos com relação à Alexa da Amazon para saber se a Alexa ouve a gente quando dizem eles que a Alexa não ouve a gente, a não ser que a gente provoque a Alexa, né? Que naquele momento em que você não está interagindo com a máquina, com a inteligência artificial da Alexa, ela está hibernando. Mas há questionamentos, inclusive, jurídicos aí sobre isso, há dúvidas sobre isso e questionamentos aqui no Brasil e mundo afora também. O que a gente tem de conforto, digamos assim, nesse momento, há, obviamente, uma
busca por legislações específicas, regulações específicas, marco civil de inteligência artificial, já está sendo discutido aqui no Brasil também, embora não com prioridade, não com tanta prioridade, mas já está no debate aqui no Brasil e em outros países também. Mas a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é muito abrangente, né, que não, quando foi criado em 1991, e é por isso também que a gente comemora essa Semana do Consumidor, né, ele foi criado em 1991, em 11 de março, ele falava já de compras remotas, não se falava de compra pela internet naquela época, a gente mal usava a internet, muito menos para comprar, né? Mas ele já falava de compras remotas, direito à devolução em até 7 dias se você não gostou do produto, ou se ele não serviu, ou se não era o produto que você imaginava, e sem que você precise justificar essa devolução, se ele foi feito, se a compra foi feita remotamente. Naquela época a gente estava falando de compra, por exemplo, por telefone, ou até por catálogo, por exemplo, né? Quando você não estava vendo o produto ali fisicamente, mas isso se aplica à compra pela internet. O Código de Defesa do Consumidor é bastante abrangente com relação a isso. E temos a LGPD, que precisa, obviamente, ainda de algumas regulamentações específicas, mas já trata também de dados sensíveis, do cuidado que as empresas têm que dar, têm que tomar ao utilizar esses dados sensíveis, ao captar esses dados sensíveis dos consumidores, CPF, nome, religião, orientação, enfim, questões aí que não dizem respeito necessariamente às empresas, mas que a gente acaba fornecendo para elas, né, dados que a gente acaba fornecendo para elas. A LGPD é bastante abrangente nisso, mas o fato é que ainda precisamos, e essa não é uma questão do Brasil, de regulamentações mais específicas, porque, como eu disse, isso vai mudando dia a dia, né? E as leis vão precisar ser atualizadas com mais frequência, com mais agilidade para acompanhar todas essas mudanças pelas quais a gente está passando. Imagina, de 91 para cá, o que não mudou, gente, né? Desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, mudou coisa beça, Compra né? por catálogo, a gente estava rindo aqui. Crianças, existiu isso. Aí, Ana, rapidinho. E era super legal, né? E super. Ainda tem, né? Na verdade, ainda tem, né? Compra Tem, por catálogo, por telefone, enfim. Aí, Ana, rapidinho. O Ivan Brandão saiu aqui do estúdio falando o seguinte: olha, as promoções estão melhores do que na Black Friday, né? Essa Semana do Consumidor. E sabe que eu tive a mesma impressão, a mesma percepção de que tem desconto bom pra caramba aí. Alguns melhores do que no caso da Black Friday. Você sentiu a mesma coisa nessa Semana Nacional do Consumidor? E hoje em especial, né? Olha, é uma percepção geral mesmo que as pessoas estão tendo essa semana, e eu acho que tem a ver também com o momento da Black Friday do ano passado, né? No ano passado, a Black Friday, inclusive, não foi tão interessante como as empresas esperavam em termos de desconto e adesão, e aí acho que algumas empresas deixaram, talvez, para colocar mais força nessa Semana do Consumidor, né? Fato é que a semana, como eu disse, que começou como um lembrete, né, uma questão de conscientização sobre os direitos do consumidor, pegou com força aí no calendário do varejo nacional. E também pegando, acho que as empresas estão aproveitando que estamos num momento entre carnaval, fim de ano, ali que as pessoas gastam mais, né? E antes da Páscoa, e estão fazendo grandes promoções agora. Ok. Aí uma balada, né? Praticamente isso. Eu tô num evento do Lead Varejo, justamente no Dia do Consumidor, por acaso, que vai falar de tendências de varejo aqui em São Paulo. Tá bom, a gente teria milhares de assuntos aqui para conversar, mas eu preciso liberar a Ayana Freitas. Ayana, obrigada. Feliz dia para todos nós. Um beijo para você e até mais. Beijos, até.